Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 1º ao 10º versículo. Talvez seja projetado. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, irmãos, irmãs. Eu estou, no meu coração, no mês de setembro, inclinado a olhar para a nossa pátria real, para a nossa cidadania celeste. Somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo está dando uma resposta, dizendo que eu e você, nem esse corpo seu aí que adoece, que engorda, que emagrece, que estica, que dói, que te dá prazeres, que te dá alegria, nem esse corpo é seu, segundo o apóstolo Paulo. Porque o corpo que está destinado para mim e para você é um corpo indescritível. E o apóstolo Paulo está dando uma resposta para essa igreja. E no mês de setembro, mês da pátria, eu queria, e estamos desde domingo passado olhando para algumas porções, para nos lembrarmos, amém? Nos lembrarmos de que nós somos cidadãos dos céus. Tudo bem? Você é cidadão do céu. Tem um nome só para você, diz Apocalipse. Não haverá homônimos no céu. Só haverá um de você no céu. Tudo bem? É sobre isso, irmãos, que eu quero falar nessa noite, sobre o céu. Falar sobre o céu porque, sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui é o que sempre acontece com a igreja de Cristo Jesus. Sempre, sempre. Porque nós somos cidadãos dos céus, porque nós nascemos para povoar os céus, porque Deus nos deu filhos, nos deu netos, nos deu geração para povoar o céu e não outro lugar, por causa dessa maravilhosa graça, por causa desse amor de Deus que nos fez nele, porque dele, por ele, para ele são todas. Acabamos de cantar, não sei se você presta atenção quando você está cantando, mas você estava dizendo para Jesus e para Deus, porque pelo Senhor, para o Senhor e no Senhor são todas as coisas, e você é um em Deus, e por causa dessa condição, as trevas se levantam para te arrastar, para te tirar dessa condição, para ofuscar o teu olhar, para tirar de você essa coisa que é a resposta para o mundo. E teve um pastor que pastoreou muito rápido essa igreja, primeira IPI de Carapicuíba, Antônio Gouveia Mendonça, um intelectual da USP. De vez em quando aparecem uns que querem ser intelectual aqui, Maria. E ele escreveu um livro, e hoje eu não quero destronar esse importante intelectual da IPI, mas o livro mais importante dele se chama Celeste por Vir.
E ele fazia uma crítica à igreja, dizendo que a igreja ficava olhando para o céu e esquecia de fazer as coisas do reino. E hoje, eu queria não destronar esse pensamento, mas chamar a sua atenção e dizer para você, irmãos, que a Bíblia só quer falar do céu. A palavra de Deus fala de relacionamento, a palavra de Deus fala do céu o tempo todo, e eu não estou falando de morte, porque quando fala de céu, aqueles que não acreditam no céu, ficam falando que tem medo da morte, e não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa pátria, eu estou falando daquilo que deve encher o meu e o seu coração. E nós cantamos aqui algumas porções dizendo que a nossa esperança, que se o oceano tentar me submergir, o Senhor vai me fazer levantar por sobre o mar, porque eu confio no Senhor, e a nossa esperança então é essa expectativa. E o apóstolo Paulo está dando uma resposta, mas antes de ir para essa resposta, eu queria dizer para os irmãos que eu estou impressionado com essa perspectiva já faz alguns anos. Tem uma moça chamada Joni Erickson, Tada, está no YouTube, uma boa moça cristã, americana, frequentava as igrejas aos domingos, e ela sofre um acidente e fica paraplégica. Paraplégica é totalmente, né, doutor? Do pescoço? Não, então ela ficou tetra. Só mexeu o pescoço. E ela ficou indignada com os céus, dizendo: como é que pode um Deus amoroso, que cuida da eternidade, que pensa num céu com ruas de ouro, que pensa num nome específico, como é que pode um Deus assim tão poderoso, permitir eu passar pelas lutas que eu passo, pelas aflições que eu passo, e aí então a única coisa que faz ela lutar, e ela está viva ainda, dando seu testemunho, é olhar para esse texto, olhar para a proposta de Cristo Jesus e dizer: meu lugar não é aqui. O que acontece comigo aqui é só um estágio a mais para eu me aproximar do Senhor. Amém, irmãos? Você entendeu o que eu estou dizendo? Tudo que te acontece é só uma estação a mais para você estar próximo do Senhor Jesus. Credo, pastor, então você não é crente. Se é bênção, é Deus te trazendo para mais perto, Deus trazendo o céu para você, é o céu chegando mais perto de você, seja aflição, seja dores. E o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, está aqui tentando responder para a sociedade do seu tempo, os helenistas. O apóstolo Paulo está tentando trazer uma afirmação para o povo do seu tempo. Mas antes ainda, dois autores, eu falo isso, irmão, talvez você queira pesquisar, ler um pouco mais. R.A. Baker escreve um livro chamado Visões Além do Céu. Esse autor, ele vai escrever sobre o céu, porque antes dos Estados Unidos ser expulso da China, antes dos pregadores cristãos serem expulsos da China, antes ali do Mao Tse Tung serem expulsos da China, as crianças começaram a sonhar e ter visões do céu e ver pessoas lindas, pessoas maravilhosas, e o evangelho conseguiu ser pregado na China por um tempo pela perspectiva do céu, mas eles foram expulsos. Os pregadores, os cristãos foram expulsos da China. A palavra de Deus, irmão, irmã, o tempo todo nos chama a atenção para conhecermos o céu. Por que conhecer o céu? Porque o céu às vezes é apresentado, por exemplo, como um banquete. Tudo bem? O céu é apresentado. A Lívia está crente hoje, a falar de céu é isso. A Bíblia, às vezes, Jesus apresenta o céu como um banquete. Apresenta o céu como uma cidade. Apresenta o céu como um paraíso. Pastor, por que você está tão falante sobre o céu? Porque, irmãos, irmãs, nós precisamos, e o apóstolo Paulo, agora olhando para o texto, o apóstolo Paulo está dando uma receita para mim e para você, para a gente não se perder na jornada da vida. O apóstolo Paulo está dizendo
que todas as vezes que nós passarmos por dificuldades, o apóstolo Paulo está dizendo assim: isso aponta para a glória de Deus, isso aponta para o céu. Todas as vezes que nós estamos eufóricos, alegres, o apóstolo Paulo está dizendo que é isso que nós esperamos, essa é a nossa expectativa. Como é que faz, irmão? Como é que faz, irmã? Para romper o dia mau ou o dia da grande euforia? Lembrando-se do céu. Porque a grande euforia faz a gente ter alegria, ficar eufórico, e às vezes a gente magoa pessoas, às vezes a gente faz coisas com as pessoas, com os amigos, porque nós estamos tão alegres, tão felizes, que às vezes a gente perde e passa do ponto. A gente fala demais, se expressa demais, e às vezes nós estamos tão aflitos, tão preocupados, que a gente não consegue mais ver a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, então, dando uma resposta para aquela igreja que deu tanto trabalho para ele, uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, e ele começa, eu queria que você olhasse comigo, do versículo 1 ao versículo 5, ele está dizendo assim, ó: essa casa terrestre, esse corpo terrestre, este tabernáculo, se ele se desfizer, e aí, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos passando por dificuldades, prognósticos médicos, vou parar de perseguir, senão não vem mais. O apóstolo Paulo está dizendo que esta casa, não feita por mãos humanas, uma casa feita eterna nos céus, e é por isso, versículo 2, neste tabernáculo, neste corpo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo está dizendo, até o versículo 5, se na verdade nós que estamos neste tabernáculo, angustiados, por não queremos ser despidos, mas revestidos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: sabe essa coisa que te incomoda? O espelho? Sabe essa enfermidade que te assola? Sabe o medo da velhice que te assola? Sabe o medo da sua ausência que às vezes assola alguns irmãos, algumas irmãs? O apóstolo Paulo está dizendo assim: se você olhar pela perspectiva do céu, se você começar a perceber pela perspectiva do céu, pela eternidade, você vai parar de sofrer. Amém, irmãos? E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa noite é, quando se fala do céu, o que vem ao seu coração? E essa era a queixa do Mendonça. A queixa dele é: o povo fica olhando para o céu, cantando do céu, mas não vive o céu na terra. Quando se fala do céu, você fica com medo? Medo por causa da morte, por ter que passar por uma experiência que é inevitável. Não toca nesse assunto, pastor, por favor. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, que essa angústia, esse anseio, é porque nós estamos aspirando pelo poder eterno do Senhor sobre as nossas vidas. O homem caído faz escolha, e esse homem caído agora, ele vive debaixo da opressão, do medo da morte. Mas o Paulo está dizendo, não é a morte que detém a nossa jornada. O apóstolo Paulo está falando para nós olharmos pela perspectiva do céu. E se olharmos pela perspectiva do céu, o apóstolo Paulo vai dar uma receita maravilhosa. Quando a gente olha para a perspectiva do céu, nós conseguimos enxergar a função das dores, a função do dia mau. O apóstolo Paulo está dizendo que não importa o que aconteça no seu cotidiano, é só mais um dia próximo do autor e consumador da nossa vida. Amém? Credo, pastor, agora não. Tira os olhos da terra, tira os olhos da alegria, dos prazeres, tira o teu coração das coisas terrenas
Tira o teu coração dos medos, das aflições. O apóstolo Paulo está falando, não viva por este tabernáculo, mas viva pela cidade celeste, viva pelo paraíso, viva pelas pessoas lindas. O C.S. Lewis vai dizer que no céu as pessoas são lindas como Moisés no Sinai. Tem um autor, um pintor chamado William Buss, que ele começa a fazer pinturas, gravuras, porque ele começa a entender que cada dia que passa, cada segunda, cada semana, cada ano que passa, cada situação que ele vai passando, ele vai dizendo, eu estou mais próximo da minha jornada com Jesus. Mais próximo, cada dia mais próximo. É claro que com isso vem algumas coisas que nós precisamos ajustar. Claro que com isso a gente precisa acalmar o nosso coração e às vezes abrir mão dos medos. Às vezes é necessário, irmãos, olhar para a nossa condição pecadora, de pecadores, e dizer, Senhor, pela perspectiva que no céu não entra pecado. Então, por causa dessa perspectiva, nós vamos nos ajustando. Então, do versículo 1 ao versículo 5, o Paulo está dizendo, nós estamos gemendo, nós estamos angustiados, porque nós não queremos ser despidos. Sabe o que é ser despido? É perder esse corpo. Nós não queremos que mexam no nosso corpo, nós não queremos que o cabelo caia, nós não queremos que as células morram, nós não queremos que o corpo envelheça. O apóstolo Paulo está falando que por causa dessa condição, a gente faz coisas absurdas, faz dietas malucas, faz jornadas indescritíveis. O apóstolo Paulo está dizendo, tem muita gente vivendo com medo de se despir, e o apóstolo Paulo está dizendo, não viva com medo de se despir. Irmão, irmã, eu não sei você, mas eu morro de medo do meu corpo falhar, da visão não funcionar, do paladar não funcionar. E essa semana o Abel é meu companheiro de jornada, e eu sempre me exponho um pouco. Eu não queria nem comer, porque esses médicos, depois nós vamos orar pelos médicos da igreja, só notícia ruim. E aí, irmãos, nunca uma oração das minhas filhas fez tanto sentido no meu coração, oração tão simples. Senhor, que essa refeição faça bem. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está comendo coisa que vai fazer mal para a gente. E eu estou falando da minha condição mesmo, estou me expondo aqui. E eu falei, Senhor, uma oração tão simples que eu fiz ao longo da vida. Faça bem, amém. Eu orava assim, para me livrar logo, para comer rápido. E aí Jesus está dizendo, está com medo de despir o corpo. Está com medo da nudez. A nudez é Deus dizer, esse corpo não serve, esse corpo precisa ser transformado, glorificado. E não estou falando só do céu, Deus está falando assim que esse corpo precisa ser revestido do poder do alto, revestido do Espírito Santo. A nossa língua precisa ser revestida do Espírito Santo. A nossa mente precisa carregar a metanoia que o apóstolo Paulo vai dizer. Irmãos, como é difícil mudar, como é difícil nos transformar. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, que essas pessoas que vivem com temor, que vivem com medo da falha do corpo, e como a gente fica crente quando a notícia é ruim. Aí a gente fica crente, fica atleta, e eu estou aqui na minha busca pessoal. Em dezembro eu quero testificados, para a glória do Senhor. Está aqui, 67 quilos, vai ficar feio, mas, irmãos, antes de avançar, eu queria que você entendesse a proposta de Deus para mim e para você. A proposta de Deus é ter essa dimensão, e eu estou falando, o Paulo está falando do corpo. Porque se a gente for para o espectro da alma, se a gente for para o espectro do coração, aí, meu irmão, aí a coisa fica ainda mais difícil, porque o apóstolo Paulo vai dizer que tem gente vivendo de traumas, vivendo de ansiedades, vivendo com excesso de futuro, excesso de passado, e o apóstolo Paulo então está dizendo, versículo 5, para mim e para você, ora, foi o próprio Deus
quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós, para que a gente possa suportar as má notícias, suportar as dores, suportar aquilo que Deus tem de desígnio para o homem caído. Infelizmente, que não é a expressão correta, o homem caiu, e por causa da queda, agora Deus derrama o seu Santo Espírito sobre nós, para dizer, olha filho, infelizmente, você está caminhando para mais perto do Senhor. E o crente vai dizer, glória a Deus, é isso que o Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo, glória a Deus por isso, versículo 6, por isso eu tenho sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo eu estou ausente do Senhor, visto que eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando por fé. E aqui, meu irmão, minha irmã, Deus está dando uma oportunidade para a sua igreja, de nós glorificarmos ao Senhor, naquilo que é contraditório. Amém? Amém? Se Deus está te deixando no aperto, é porque Ele quer que você faça valer aquilo que você canta aqui. Leva-me mais fundo, aonde eu jamais estive. Você falou isso, e a presença do Senhor é real neste lugar. Jesus estava aqui, os anjos estão coletando as nossas orações, e a gente levanta a mão, não sei se você levanta a mão, se você inclina o coração, se você fica em silêncio, mas o fato é que nós estamos aqui dizendo, Senhor, leva-me mais fundo, no lugar onde eu não estive, e Deus está dizendo, amém, nós vamos para esse lugar. E aí, meu irmão, minha irmã, muita luta, muita dificuldade, muita insegurança. E o apóstolo Paulo, então, usa uma expressão aqui chamada katalio, que é Deus está agindo. Amém? Não sei se você ficou com medo, mas o que o Paulo está dizendo é assim, Deus está agindo, Deus está agindo. Os irmãos entenderam que Deus está agindo? Pastor, como é que Deus está agindo? Deus está agindo no corpo que envelhece, no cabelo que embranquece, nas mãos que vão ficando fracas. Por quê? Porque nós precisamos ir para o Senhor, precisamos experimentar o Senhor. Enquanto eu estava aqui no ministério de louvor, eu só falei para o Senhor algumas coisas. Senhor, me permita algumas coisas, me permita batizar os meus netos. E a resposta de Jesus é, mas até lá você vai ficar reclamando? Até lá você vai ficar murmurando? Até lá você vai ficar enlouquecendo, irritando as pessoas? Quando é que eu sei que eu estou caminhando debaixo da vontade, da graça e da glória do Senhor? Quando eu caminho em paz, quando eu caminho alegre, feliz, com bom ânimo. Quando é que eu sei que eu não estou debaixo da vontade do Senhor? É quando eu começo a infernizar, irritar, perturbar todos que passam pelo meu caminho. E talvez seja esse, aquele que não consegue dormir, não consegue comer, não consegue, e a vida inteira é uma vida pesada. O apóstolo Paulo está dizendo, está com medo de ficar despido. E aí, meu irmão, minha irmã, a terceira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, é o versículo 8. Lindo versículo 8. O apóstolo Paulo está dizendo assim, entretanto, estamos em plena confiança. Isso se aplica a você? Você tem plena confiança? Amém? Se não tem, fala amém, profetiza e fala assim, eu vou ter confiança, eu não vou mais temer, eu sei em quem tenho crido, e é fiel, e é poderoso para guardar até o dia final, aquele que prometeu vai cumprir, aquele que guarda minha coroa, vai guardar, vai me consolar, vai cuidar de mim, até o dia que Ele me chamar. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos, portanto, plena confiança. E aí, meu irmão, minha irmã, aqui fica um desafio para mim e para você. Senhor, me faz ter essa confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo para mim uma linda e bela notícia, é que para o nosso tempo, como foi para os helenistas, como foi para a igreja de Coríntios, o Paulo está dizendo assim, o céu
é a resposta. O céu é a resposta. Ah, é Bolsonaro, é Lula, é céu. Isso não é alienação. Nada vai alterar na nossa vida se nós tivermos plena confiança. É claro que algumas coisas, eu não quero ser irresponsável, eu quero ter uma visão profética da vida, mas o que o Paulo está dizendo é que ou nós confiamos no Senhor ou nós não confiamos no Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu prefiro deixar esse corpo. O Paulo está dizendo assim, que para nós é só vantagem, é ganhar e ganhar. Por isso, nós nos esforçamos, versículo 9, quer presentes, quer ausentes, ser agradáveis ao Senhor. E aqui, meu irmão, minha irmã, a palavra catalaio que o Paulo está usando é dádiva. Tudo que Deus te permite passar é uma dádiva. Tudo. Noites insones, noites alegres, noites de descanso. É Deus agindo. Amém? Ah, mas vai cair todo o cabelo. Deus agindo. Não, isso aqui não é, isso aqui ó, vai ficar sem grana, vai perder. Deus agindo. Eu não estou te chamando alienação, eu estou chamando a sua atenção para dizer que você é cidadão do céu, e como cidadão do céu, nada pode te assolar. E tem gente com medo de demônio, gente com medo da morte, gente com medo do futuro, gente carregando culpa do passado, e o Paulo está dizendo, para de trazer ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo, coisas que não revelam o céu e a glória de Deus. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, eu queria sugerir, eu não gosto desse tipo de ação, mas eu estou tentando ser um pastor mais didático, mais pragmático. Para mim, 4 coisas, 5 coisas, e eu não vou explanar cada uma delas, que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos ser acomodados. Amém, irmãos? Isso aí, se os coaches estão falando, imagina nós que é crente. Sai da zona de conforto, sabe esse negócio aí que o povo está falando? O Paulo já falava, ó, não fica nessa zona de conforto. Você, e eu nem quero usar essa expressão porque ela não ajuda a gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, todo acomodado, todo aquele que não quer entender essa plena confiança em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, você não está caminhando como cidadão do céu. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos agradar em Deus e agradá-lo. Amém? Se agrade no Senhor. Se agrade no Senhor. E eu não estou te chamando para ser uma pessoa que é alienado, que ri de tudo, que não sofre, que não tem empatia com os problemas. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o que o texto está dizendo, que nós precisamos dizer, Senhor, eu quero ir mais fundo, no lugar onde eu não estive, eu quero me agradar no Senhor, o Senhor que está comigo, o Senhor que sabe e me faz ver as dores. A terceira coisa bem importante que o texto está chamando a minha e a sua atenção é que nós precisamos estar continuamente vigilantes. Toda vez que o seu coração quiser te arrastar para um lugar material, todas as vezes que você se apegar àquilo mas é meu, eu não... Cuidado. O apóstolo Paulo, e esse texto dessa noite, está dizendo que nós precisamos estar vigilantes, olhando para o céu. Amém, igreja? E mais 2 coisas. O apóstolo Paulo vai dizer, e aí eu não sei se isso te assusta, versículo 10, mas o texto diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo.
O apóstolo Paulo está dizendo assim: aquilo que você faz para o corpo de Cristo, Deus vai te recompensar. Aquilo que você fizer, e o apóstolo Paulo está dizendo, então temos plena confiança de que tudo que eu fizer no corpo de Cristo, Deus vai retribuir. Olha que bênção! Bênção para você, pastor, que ora. Bênção para você, pastor, que contribui. Bênção para você, pastor, que quer ser crente. Porque eu que levanto para falar, eu que levanto para murmurar, eu que me levanto para reclamar, eu que sou indisposto, eu que sou acomodado, eu que não quero mais usar os meus dons e talentos, eu que estou procrastinando, eu que estou... O apóstolo Paulo está dizendo assim: tenha plena confiança de que Deus vai retribuir o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu não sei você, mas eu quero caminhar de joelhos, quero caminhar de olhos fechados ou olhando para o céu. Por isso que o Paulo está dizendo: se você não olhar para o céu, você vai receber por causa daqueles que estão cruzando os nossos caminhos. E talvez aqui, e essa é a expressão máxima dessa noite: Senhor, me ensina a olhar para o céu, porque se eu olhar para minhas filhas, eu tropeço. Se eu olhar para minha esposa, às vezes eu tropeço, que ela deve estar na internet agora. Se ela não tivesse, não fosse essa live, eu ia falar uns negócios aqui, irmãos. Tem gente que faz a gente tropeçar, às vezes o próprio pastor te faz tropeçar. O caminho, e o Paulo está dizendo: seja aprovado no Senhor. E por fim, irmãos, olhe apenas para o céu. E aí vem a recomendação máxima para você ler na sua casa. O apóstolo Paulo está dizendo: somos persuadidos, somos cabalmente conhecidos por Deus. Deus derramou sobre nós ministério da reconciliação. Eu quero te ver no céu. Quero ser visto no céu. Quero minha família no céu, porque a promessa do Senhor é que Ele não fez nenhum dos seus para não povoar o céu. Amém? Toda vez que o seu coração quiser te inclinar, quiser te puxar, você vai cantar a canção que nós vamos cantar aqui com um coral, vai ser projetado. E a conclusão desta pregação, desta reflexão, vai ser essa canção que diz assim: céu, lindo céu, eu vou para o céu. E eu fiquei um tempo sem cantar essa música, Bel, porque um dia eu caí na Radial Leste. Estava em cima da moto cantando: eu vou para o céu, lindo céu. Falei: nunca mais canto esse louvor, porque eu fiquei com medo dos anjos, falando: será? E eu estou fazendo essa digressão porque às vezes a gente olha para as coisas e a gente começa a se apegar, a gente se apega e a gente reprova. E o convite do Senhor nessa noite é que o céu encha o seu coração, encha a sua boca, encha a sua mente. É só benefício, de glória em glória, de vitória em vitória. O apóstolo Paulo vai falar. Isso não é teologia da prosperidade, isso é um Deus que está cuidando da eternidade. O nosso Deus é eterno, e por ser eterno, nos quer levar para a eternidade. É um lugar que não se chora, não se tem tempo. É um lugar, e aí não tem a ver porque a gente fica com medo. E o Paulo está dizendo assim: não precisa ter medo, porque você já está lá. E por você já estar lá, adore ao Senhor, cante ao Senhor, glorifique ao Senhor, seja aprovado no Senhor. Tenha bom ânimo, em nome de Jesus. Eu vou convidar o conjunto coral para nós cantarmos. E eu quero deixar você à vontade. Se você sentir no seu coração que você tem que ficar em pé junto com o coral e cantar: eu vou para o céu, fique à vontade. Em nome de Jesus. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais
Que essa palavra encha o seu coração de esperança. A síntese de tudo que Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele conhece as dores, Ele conhece o medo. Ele teve que passar por muita dor e muito medo, mas ainda assim, esse Jesus que sabe das nossas dores está dizendo para não temermos. Esse é o Jesus que nos faz avançar a cada primavera. Esse é o Jesus que nos faz caminhar fitos, altaneiramente. É essa expectativa que enche o nosso coração. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o nosso corpo, este tabernáculo, ele é totalmente frágil. A Tua palavra diz que é neste vaso de barro quebrado que o Senhor nos dá uma preciosa esperança. Pai, em nome de Jesus, que possamos nos lembrar continuamente que nós somos do céu, que nós somos guardados de um Deus eterno, nós somos privilegiados, Senhor, com a Tua presença. Oh Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo cura, pedindo libertação. Nós cremos num Deus que pode curar. Senhor, nós cremos, Pai, num Deus que de fato transformou ossos em soldados. Nós cremos num Deus capaz de mover a morte. Nós cremos num Deus que ressuscita, num Deus poderoso. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. E nós cremos porque a Tua palavra aponta para isto que não é efêmero, para isto que é eterno. E por isso, Senhor, nos reveste de eternidade, nos reveste da Tua glória, Senhor. Reveste a Tua igreja de santidade, de santificação. Os que estão, Senhor, desanimados, estão desiludidos, estão, Senhor, preocupados com a nudez desse corpo, reveste, Senhor, reveste com poder, com ânimo, com alegria, Senhor. Visita os lares, visita, Senhor, as camas. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele quem afofa o leito, o Senhor é aquele que cuida, e o Senhor é aquele que dá para nós o privilégio, a alegria de anunciar a salvação, anunciar os céus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor, nos faz entender que nós somos cidadãos do Teu reino, reino de amor, e que nós seremos recompensados, Senhor, conforme a disposição no meio do corpo. Então, Senhor, fortalece as nossas mãos, não permita, Senhor, que a nossa nudez, não permita que a fragilidade do nosso coração atrapalhe o Teu agir. Senhor, em nome de Jesus, reveste a Tua igreja com os céus, com a perspectiva dos céus. Nos faz, Pai, em nome de Jesus, caminhar e fazer como fazemos dominicalmente, Senhor, anunciar: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, nos faz ver isso, Senhor. Temos orado, temos pedido e às vezes não vemos o céu reinando. Senhor, em nome de Jesus, troca a nossa incredulidade. Nos toca, Senhor. É a oração do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, santifica os filhos, abençoa as mãos. Senhor, nos faz lembrar dos dons, dos talentos que o Senhor derramou para cada um de nós. E usa, Senhor, e nos desperta para usarmos isto em prol do corpo de Cristo Jesus. Cristo Jesus, obrigado pelo Teu amor, Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque no Senhor os nossos males, as nossas inseguranças, os nossos medos são substituídos pela plena confiança de que o Eterno está olhando para nós. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Abre portas essa semana, Senhor. Fecha portas que precisam ser fechadas essa semana, Senhor. Livra do mal, Senhor. Livra dos acidentes, Senhor. E faz, Senhor, faz conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, que a Tua vontade alegre o nosso coração, que os Teus desígnios e os Teus decretos sejam motivo de glorificação da Tua igreja.
É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável do nosso Deus, Pai, a comunhão, a consolação e a alegria dos céus, por intermédio do Espírito Santo, esteja sobre nós, sobre todos o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.